Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje com o Jefferson para a gente falar de um assunto bem interessante, impactante e intrigante, vamos dizer assim. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui, eu e Gisele, toda quarta-feira aqui fazendo lives da Editora NPE, trazendo para vocês notícias, dicas, insights do mundo editorial. E como muito bem colocado pela Gisele hoje, nós vamos trazer um assunto bem intrigante, digamos assim, e que se não nos adaptarmos a essa nova realidade, talvez a gente deixe de ser produtivo e até mesmo trabalhar de forma otimizada e produtiva, né, Gisele? Inteligência artificial, esse é o assunto de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a inteligência artificial está transformando o mundo literário. A gente tem visto e está chegando para nós, até foi uma discussão que a gente teve ontem com um grupo onde a gente participa, muita gente usando inteligência artificial para escrever um livro em 15 minutos, né? E o que a gente percebe muito nessa questão do uso de inteligência artificial, principalmente as inteligências artificiais generativas? Os chats GPT, os GPTs da vida, agora tem o DeepSeek, tem o Gemini da Microsoft. A gente vê muita coisa do Google, né? O Gemini é do Google, se eu não me engano. Isso, né? Então, a gente vê muita gente usando, sim, a inteligência artificial como um robô escritor. Geralmente, o que a gente incentiva dentro da nossa editora é que o escritor ele seja o detentor e o dono da sua história. De que forma que ele vai ser dono da sua própria história? Ele realizando a escrita dessa história. Ah, mas isso quer dizer que eu nunca posso usar a inteligência artificial? Não, muito longe disso. A gente até estimula o escritor para que ele use inteligência artificial, sim, mas como um auxiliar de escrita. Ele não é nem o revisor do seu texto, mas ele é, sim, uma fonte de ideias. Sabe aquele momento que você trava, que você se sente meio travado, meio parado, e você não sabe como continuar? E aí que a inteligência artificial entra, né, Jeff? Costumo dizer que esse momento é o temor da página em branco, por exemplo. Então, você pode usar a inteligência artificial como a sua aliada para geração de ideias. Por exemplo, eu quero escrever sobre... vou falar sobre um passo da minha vida sobre projetos de gestão de projetos, por exemplo. E eu não sei como começar esse texto. Então, eu vou lá na IA e pergunto para ela alguns temas, algumas ideias para começar a escrever um capítulo sobre gerenciamento de projetos, gestão de projetos. Não encare a inteligência artificial como uma intrusa no seu dia a dia, né? Mas também não deixe que ela seja a detentora da tua essência, da tua comunicação. Use ela, sim, como um aliado para geração de ideias. E a partir dessa geração de ideias, você vai começar a escrever o seu capítulo, o seu livro, dentro da sua essência, dentro da sua comunicação. O importante é que você, que é escritor, que está buscando novas possibilidades, use sim a inteligência artificial como mais uma fonte de inspiração. Né? O que a gente fala bastante com os nossos escritores é que a inteligência artificial ela deve sim ser mais uma fonte de inspiração. Da mesma forma que você pode ler livros diferentes, pode assistir filmes diferenciados que têm a ver ou não com o seu livro, com o material que você está produzindo, né? A inteligência artificial ela pode te ajudar, às vezes, a encontrar, se você está escrevendo um livro que seja um pouco mais técnico, ela pode te ajudar a encontrar pessoas que estão dentro da internet já e que têm assuntos que têm a ver com o livro que você está escrevendo, para que você possa realmente aumentar a sua quantidade de pesquisas, né? Isso aí. Então, use a inteligência artificial como um aliado e como uma precursora para que você possa, sim, finalizar a primeira versão do seu livro, finalizar o seu primeiro capítulo. Tem dias que a gente não está muito legal para escrever. E quando você usa a inteligência artificial, essa tecnologia que veio para ficar, não adianta nós queremos dizer que não vai ficar, ela surgiu no ano passado como boom, está vindo várias plataformas, várias LLMs, né? Como a Gisele comentou aqui, o DeepSeek, o ChatGPT, a Cloud AI, enfim, uma série de inteligências artificiais que fazem
o dia a dia das pessoas ficarem mais produtivas. E se a gente for ficar acreditando que ela vai ser, digamos assim, uma modinha, você vai ficar, quando entender que precisa disso aí, talvez seja muito tarde. Se as grandes empresas, as grandes editoras já estão utilizando essa ferramenta, essa plataforma, a inteligência artificial para otimizar e para ajudar no dia a dia do processo criativo, por que você, como escritor independente, não utilizaria essa ferramenta, essa inteligência artificial como sua aliada, como sua amiga no dia a dia, durante o processo criativo da escrita do seu livro? Exatamente. O que é importante a gente salientar e firmar nessa situação toda? Não faça simplesmente, jogue lá um pedido para a inteligência artificial para ela gerar o seu conteúdo e você simplesmente pegar e fazer um copia e cola. Ele vai te trazer, sim, muitos insights, ele vai te trazer um conteúdo, às vezes, bem bacana, mas, às vezes, o conteúdo gerado por essa inteligência artificial, ele pode ser prolixo, ele pode ser redundante, ele pode repetir capítulos, repetir trechos em excesso. E se você não tiver o cuidado de adaptar, de usar aquilo ali como inspiração, trazer aquilo para a sua linguagem, ter certeza de que essa informação é verídica ou não é verídica, porque quando você usa a inteligência artificial, principalmente essas generativas que o pessoal usa às vezes para fazer a pesquisa, se você vê ali embaixo nas letrinhas miúdas, está escrito ali. Nem sempre o conteúdo é confiável. Perfeito. Então, às vezes, ele está pegando um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço de lá, um pedaço de lá, e gerando alguma coisa nova que não é a realidade. Então, é importante também que você confira dados, principalmente se você está escrevendo sobre alguma coisa que existe de verdade, e você está pedindo isso para a inteligência artificial, vale a pena fazer uma conferência de dados também, né? E a Gisele entrou numa situação muito boa, né? E que a gente tem que tomar cuidado também quando vai gerar o texto, vai gerar alguma ideia, ou vai ser dado científico, busque referências, busque ver se as informações que a inteligência artificial está gerando para você, como ela é uma inteligência generativa, se elas são verídicas, né? Então, vá pesquisar no Google, busque na Amazon, vai trazer algum determinado assunto técnico, verifique se a referência que ela está utilizando ali existe, se o autor existe, se o autor realmente o texto que ela gerou é daquele autor. E principalmente, pessoal, uma dica que vale ouro e talvez a mais importante dessa live hoje: não acredite no primeiro texto que a IA gera para você. Faça com que ela, instigue ela, coloque, converse com ela, faça com que interaja com ela para que ela te entregue o melhor conteúdo possível. Então, digamos assim, você vai lá e coloca assim: eu quero que você fale sobre gestão de projetos, me escreva um texto sobre gerenciamento do tempo dentro da gestão de projetos. Aí ela vai lá para gerar um texto. Aí você interage com ela de que forma? Você tem certeza que esse gerenciamento de tempo, ele está focado, ele traz um conteúdo bom, que seja interessante para a minha audiência, para os meus leitores, dentro da gestão de projetos? Se você fizer isso, você já vai perceber que ela mesma, a inteligência artificial, vai falar assim: você está certo em perguntar se é um conteúdo relevante, e eu vou gerar um novo texto. Aí vou gerar uma nova ideia de texto para você. Na segunda vez que ela já vai gerar um texto um pouco mais aplicado, porque você questionou pelo simples fato de você ter interagido com ela. E se você vai buscar um texto que você queira, por exemplo, um maior engajamento da sua audiência, do seu público, aí você tem que ir interagindo cada vez mais, instigando ela, fazendo perguntas para que a inteligência artificial entregue para você o melhor conteúdo. Seja inteligente e use a inteligência artificial ao seu favor. Vocês podem estar se perguntando assim: mas e se eu pedir só para ele gerar um texto para mim? Eu quero usar a inteligência artificial para escrever o livro inteiro para mim. Quero jogar lá algumas coisas e eu quero que ela gere o livro todo. Não esqueça, está tramitando em vários lugares a questão de direitos autorais relacionados a conteúdo gerado por inteligência artificial. Por quê? Não se esqueça, a inteligência artificial, para gerar o conteúdo que você solicitou, ela usa o que existe hoje disponível na rede mundial de computadores,
arquivos que alimentaram esse banco de dados, ou seja, você vai usar o conhecimento de outras pessoas para gerar um conhecimento, para gerar um material para você. Não é a mesma coisa que fazer uma citação? É praticamente a mesma coisa que fazer uma citação. Só que quando você está escrevendo você mesmo o seu livro, você você busca a citação das outras pessoas, mas você traz toda a sua personalidade, a sua linguagem, a sua comunicação para a interpretação que você faz para o texto. A inteligência artificial, ela vai fazer um compilado de dados para gerar um novo dado, para gerar um texto e tudo mais. Então, você corre, sim, o risco de que, se você publicar, o real dono inicial dessa ideia, ele pode vir questionar a questão de direitos autorais por essa inteligência artificial ter usado material de outras pessoas para poder gerar o seu texto, né? Resumindo tudo que a gente falou até aqui agora, né? Utilize a inteligência artificial como uma aliada para a geração de ideias, para definição, criação de estratégias de conteúdo, criação de conteúdo, geração de ideias, estratégias de marketing, mas com base nessas ideias, aí você vai colocar a sua essência, a sua comunicação. Mas eu quero, Jefferson, gerar um texto e quero fazer o uso desse texto que a inteligência artificial gerou para mim. Não acredite na primeira resposta que ela te dá, porque é fato que a inteligência artificial ela vai gerar, eu vou colocar aqui entre aspas, digamos assim, ela é preguiçosa. Se você não questiona, não interage com ela, ela vai entregar o conteúdo mais raso possível que ela precisar. Ela vai pegar o primeiro conteúdo do tema relacionado que você pegou e vai gerar um texto lá com isso aí. Agora, quando você interage, quando você indaga ela, questiona ela para ela trazer mais conhecimento, o que acontece? Ela se aprofunda e cada vez que ela se aprofunda, ela traz um conteúdo mais realístico, mais próximo do que você precisa, né? Lembrando que a Gisele comentou já logo aqui no início da live que é muito importante que você leia o texto, porque muitas vezes a inteligência artificial acaba se tornando redundante, prolixa, e às vezes você vai estar tendo um texto ali que foi gerado por ela, que fala 2, 3 vezes a mesma coisa de maneiras diferentes, mas falando a mesma coisa. Seria mais ou menos que nem o cachorro mordendo o rabo. Fica lá girando em círculo ou enchendo linguiça de um texto só para gerar um texto com base na quantidade de palavras ou quantidade de caracteres que você solicitou. Use sim a inteligência artificial como sua aliada para geração de ideias, definição de conteúdo, estratégia de marketing. E se você for utilizar os textos, faça essa interação, questione, indague, faça perguntas para a inteligência artificial para que ela entenda que você não está aceitando a primeira resposta como a certa que ela está te entregando. Aí vem as perguntas que as pessoas sempre fazem para nós, né? Então, assim, inteligência artificial, ela pode substituir algum escritor? A essência, ela pode trabalhar em algumas questões que são muito mecanizadas, assim, por exemplo, ela pode te auxiliar nas pesquisas, ela pode auxiliar o escritor no processo de inspiração, como a gente já colocou, mas ela não vai conseguir substituir a essência humana que aquele escritor imprime dentro das suas palavras. E não se engane, o seu leitor, ele percebe a diferença de quando o texto ele tem a emoção humana, ele consegue perceber quando aquele texto ele tem o toque da criação, né? Ele tem o toque daquela emoção que só outro ser humano consegue passar, e ele consegue perceber a linguagem mecanizada e estruturada que uma inteligência artificial gera no texto, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela potencializa o seu trabalho, mas ela não tem a tua autoralidade, ela não tem a tua essência, ela não tem a tua comunicação. Então, se o Jefferson que está falando com você de uma forma mais pessoal, mais íntima, no tete-a-tete aqui no vídeo, a inteligência artificial ela não vai conseguir fazer essa geração de texto com a minha comunicação, com a minha autoralidade. Mas Jefferson, dá hoje para criar um robô do Jefferson? Sim, dá. É possível você criar um agente que copie o Jefferson, mas é importante que você faça essa revisão, faça essa leitura crítica para ver realmente se ela está escrevendo da mesma forma como você se comunica, da mesma forma como você se comporta, da mesma forma como
você fala e se comunica com o seu público. E aí a gente vem para a segunda pergunta na questão de qualidade literária, né? Como é que ela é afetada pela inteligência artificial? Como a gente acabou de falar, ela pode ajudar você a melhorar um pouquinho a estrutura do seu livro, ela pode te indicar temas que estão sendo procurados na atualidade para que você possa escrever o seu livro, um tema que está sendo mais procurado, mas no final a essência continua sendo do escritor. Então, existe uma questão de talvez alguns pequenos pontos de melhoria que a inteligência artificial pode te favorecer, né, baseado em estruturas, em estudos de estruturas de livros que já foram publicados para te sugerir, para tu escrever, mas a essência do texto, no final das contas, é sim do escritor, do palestrante que transformou essa palestra num livro, do professor que ensinou o seu método através de um livro, do escritor de fantasia que quer despertar emoções, quer despertar o suspense, quer despertar o prazer de alguém estar lendo aquele livro, né? E daí nós vamos para a terceira pergunta, que é justamente essa, né, que o pessoal pergunta muito assim, a IA, ela ajuda na identificação de tendências literárias? Sim, ela tem ferramentas, algoritmos que são ferramentas automatizadas, algoritmos que analisam padrões de popularidade em dados globais, ou seja, ela pesquisa no banco de dados da internet e atrai atenção para temas que você está buscando na realidade. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial, se você depois da live faça um teste, entre em qualquer plataforma e pergunte para a IA, por exemplo, qual foi a principal notícia do dia no mundo. E ela vai te trazer a notícia mais comentada, a notícia que mais lida, a notícia que teve maior engajamento no mundo, obviamente, dentro do tema, né, dentro de conteúdos brasileiros. Se você quiser num conteúdo americano, você vai receber um retorno de um conteúdo americano escrito em inglês. Então, é sim possível você buscar dicas, se inspirar em temas para escrever o seu livro, desde que você utilize essas ideias e escreva com a sua forma de falar, de se comunicar, com a sua essência, com a sua autoridade. Exatamente. E daí, como a gente conversou antes, né, se existe algum risco de publicação com a inteligência artificial. Muito se vem se conversando, muitas leis vêm se formando com relação a publicações feitas puramente com inteligência artificial, mas ela pode sim ser uma baita de uma aliada para você, escritor, principalmente no que tange a conseguir encontrar para vocês as tendências de mercado, quais são os gêneros que estão sendo publicados, quais são os assuntos, os livros que estão sendo mais comprados. Para quê? Para que você possa usar isso como inspiração e buscar esses escritores e entender por que a história deles é mais lida, o que tem de diferente que ela é mais lida. E é uma coisa que você vai fazer essa análise, você enquanto leitor, se colocando no lugar dos seus leitores. E daí você vai acabar adaptando o seu texto para uma situação que fique mais vendável, mais clara e sucinta também para os seus leitores. Lembrando que a IA pode te ajudar a criar um texto? Pode, mas no final das contas, os toques finais, a essência, ela tem que ser impressa pelo escritor no texto, né? Uma coisa muito importante, antes de nós passarmos para a pergunta final aqui da nossa live, é que a gente sempre falou aqui em nossas lives no passado e a gente continua exercendo. O trabalho, o manuscrito dos nossos escritores, dos nossos mentorados, a revisão é feita toda de forma com pessoas. A gente não usa a inteligência artificial para poder fazer a revisão. Quando você coloca, por exemplo, melhore esse texto abaixo para que fique numa comunicação mais irresistível, onde qualquer leigo possa entender, por exemplo, né? Ou uma comunicação onde adolescentes de 12 a 16 anos entendam o que eu estou falando. A partir do momento que tu joga esse dado lá dentro e a inteligência artificial ela vai modelar, vai melhorar esse texto com base no prompt que tu colocou ali, no contexto que tu pediu, você está fornecendo aqueles dados para a inteligência artificial. Então, a gente não usa, apesar de não sermos contra o uso da inteligência artificial para geração de ideias, para definição de estratégia e geração de conteúdos, mas o processo de edição textual e o processo de revisão textual, a gente não faz uso da inteligência artificial. Por quê? Porque a gente sabe que a partir do momento que você coloca o conteúdo lá, a inteligência artificial está levando esse dado
para a base de dados dela lá, e esse texto daqui a pouquinho pode estar sendo utilizado por outras pessoas que estão pesquisando e trabalhando sobre o mesmo tema. A gente acabou de falar aqui há pouco que você deve usar a inteligência artificial para buscar tendências de mercados, buscar quais são os conteúdos mais pesquisados, quais são as categorias dos livros mais vendidos, e a partir do momento que tu coloca essa informação lá, uma revisão textual para que a IA melhore, você está deixando o teu conteúdo de graça lá para que ele possa ser utilizado por outras pessoas que forem pesquisar. Então, jamais use a inteligência artificial para melhorar texto. Sim, use para como aliado para geração de ideias e geração de estratégias e conteúdos para você melhorar e colocar a sua autoralidade, a sua essência, a sua comunicação. Aproveitando esse gancho que o Jeff falou da questão de nós não usarmos a inteligência artificial, a gente falou várias vezes hoje durante a live sobre o escritor imprimir a sua essência no texto. Então, por que a gente vai pegar o texto do nosso escritor, que tem a essência dele, e pedir para uma máquina fazer uma automatização e colocar ela dentro de uma forminha que é as caixinhas da inteligência artificial? Nós não vamos fazer isso com o escritor. Nós respeitamos, sim, a essência, a comunicação e a mensagem do escritor. Podemos, sim, pedir, às vezes, para que a inteligência artificial nos ajude a melhorar uma frase. Uma frase não é o texto inteiro. Quando o Jeff está falando que nós não usamos, é porque a gente não coloca o texto inteiro e diz assim, corrija para mim os erros de português ou melhore esse texto. Não. Quando a gente usa, porque assim, a gente não vai ser, às vezes, bem esporadicamente nós usamos, é dessa forma. Quando uma frase, sabe aquela frase que está lá e a gente não consegue conectar. Aí a gente acaba pedindo para ela trazer algumas sugestões que a gente deixa anotado para conversar com o escritor e fazer a adaptação para o texto do escritor. E, novamente, né, a gente gera a ideia na inteligência artificial, mas modifica na hora de jogar para o texto do escritor durante o processo de edição e de revisão. Usa a ideia para, a partir daquela ideia, gerar um novo texto, né? Mas agora, chegando na última pergunta da live de hoje, né? Aí ela pode prever o sucesso comercial de um livro? Olha, a gente acabou de falar, e por várias vezes aqui na live, que sim, a IA tem ferramentas automatizadas, tem ferramentas analíticas que conseguem analisar os dados de mercado e as tendências de mercado para estimar o potencial de sucesso. Mas, de fato, ela não garante que o seu livro vai ser um sucesso. O que garante, sim, que o seu livro vai ser um sucesso é o fator humano, a essência, a forma de você comunicar, a forma como você interage com a sua audiência, com seus leitores, o marketing que vai ser desenvolvido para fazer o conteúdo e a estratégia de lançamento do seu livro, o design, ainda são papéis cruciais dentro do sucesso de leitura do seu livro. Você pode, sim, novamente, aqui na pergunta, você pode usar a ferramenta, a inteligência artificial para pegar dados analíticos, analisar os dados de mercados, as tendências, mas reforçando novamente para você vai usar esses dados e com uma equipe de marketing, ou você fazendo o teu marketing, gerando o teu conteúdo, fazendo design, vai ter muito mais sucesso usando a sua essência, a sua comunicação no lançamento do livro do que você achar que a IA vai te gerar uma ferramenta de sucesso. E digo mais, desconfie hoje de pessoas que digam para você assim, escreva o seu livro em 15 minutos e torne-se best-seller desse livro. Não existe. Existe sim o sangue, suor e lágrimas, a tua forma de comunicar, a forma como você escreve, a tua essência, a tua autoralidade para fazer, sim, desse livro, para fazer que essa mensagem chegue de forma genuína para os seus escritores. Isso. Lembrem, a IA ela pode te auxiliar, mas ela nunca vai conseguir substituir o escritor. Por quê? Porque a IA ela vai trazer ferramentas, mas ela não traz relacionamento.
O relacionamento, no final das contas, que vai determinar se esse livro vai ser um sucesso, se esse livro não vai ser um sucesso. O relacionamento do escritor com os seus leitores, de ele escutar os feedbacks do seu leitor para ele melhorar a qualidade de texto dele, isso a IA não consegue fazer. Isso é um papel exclusivo do escritor. Em outras palavras, o que a gente pode falar é que a IA vai ser muito mais racional do que emocional, né? E você, como ser humano, como escritor, vai poder usar e equilibrar o racional com o emocional de maneira muito genuína, entregando a mensagem e deixando aí o seu legado para a posteridade e tornando, sim, um escritor da sua própria história. Trate a IA como se fosse seu estagiário. O resumo da ópera toda é esse. Trate a IA como se ela fosse o seu estagiário. Ela não vai ser o seu substituto. Certo, Jeff? Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente está encerrando a live de hoje. Estamos agora num compromisso em 2025 de fazer lives rápidas para que você possa assistir e reassistir quantas vezes forem necessárias. Mas, claro, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, nós pedimos que para que você curta, comente, compartilhe com outras pessoas. Você com certeza conhece pessoas que precisam desse conteúdo, né? Então, não esqueça de se inscrever no canal da editora. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui fazendo lives, trazendo conteúdos importantes para você. Se você quer que a gente traga algum assunto específico, deixe nos comentários. Se você está pensando em escrever um livro, deixe nos comentários. Acesse aqui embaixo na descrição desse vídeo, depois da live, os nossos canais de comunicação. Entre em contato com a nossa equipe, porque sim, nós estamos aqui de fato e genuinamente querendo que você se transforme o escritor da sua própria história e sim deixe legado para a posteridade. Então, não esqueça de pagar o garçom, como brincamos aqui, curta, comente, compartilhe. E, no mais, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente ao vivo nessa live. Você que vai assistir essa live gravada depois, pegue papel, anote. E se tiver alguma dúvida, não hesite de deixar um comentário, porque a gente vai responder com certeza para que você possa, assim, ter mais leveza, mais tranquilidade durante o processo de escrita e se tornar o escritor da sua própria história. E venha nos procurar. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana para vocês. E esperamos todos vocês de novo na quarta-feira que vem, 19 horas, aqui no canal da Editora NPE. Valeu, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.